tudo bom? Estamos aqui para mais uma edição do Movimento da Semana. Hoje com o nosso editor, Paulo Guetti. Olá. Né? Olá. Com nossa querida Assíria, não é que hoje eu chamei ela de estagiária, mas ela se formou, como a gente disse na semana passada, que agora ela já colou grau, já está mais adiante. E vamos conversar um pouquinho sobre a questão das exportações em Pernambuco, né? A gente sempre é acostumado a pensar que a gente importa muito mais do que a gente exporta. E ainda é dessa forma a balança, não é, Assíria? Mas, de certa forma, Pernambuco está encontrando alguns caminhos para alavancar essa questão da exportação, não é? Exatamente. Com uma pesquisa foi recentemente divulgada pela CONDEP, que é a Agência Estadual de Pesquisa aqui do Estado, e eles mostraram que, apesar desse saldo continuar negativo, né, da balança comercial aqui do Estado, que já é algo histórico, que já acontece de muito tempo, isso não deve ser interpretado somente de uma forma negativa, mas também de forma positiva. Por exemplo, se a gente for analisar o contexto geral do que foi exportado para os outros países, a gente tem veículos automóveis e combustíveis fósseis como os maiores índices. México, Argentina e Singapura foram que mais importaram para si esses produtos que são produzidos aqui no estado. E se a gente for olhar também para exportação de açúcar, essa exportação já superou o que foi de 2023. Lembrando que esses dados divulgados pela CONDEP, eles computam de janeiro até julho de 2024, que é esse ano corrente nosso. Então, já superou todo o índice do ano passado em 5,2%, enquanto a gente tinha... Açúcar vai para onde? Açúcar... Majoritariamente para a África. E o país da África que mais importa para si o açúcar pernambucano é a Líbia. Então, é um dado curioso, né, Paulo? Não é uma coisa que a gente pense, né, como um mercado de um commodity, no caso açúcar. Exatamente. Né? Além de, por exemplo, a Líbia importa para si muito açúcar de Pernambuco. E na Europa, os Países Baixos, né, mais conhecidos popularmente como Holanda, exportaram muita manga, muito limão, eles exportam muitas frutas daqui do estado. E esse número, se a gente for voltar um pouquinho e falar novamente dessa exportação de automóveis, se dá devido à fábrica da Stellantis, que está aqui no estado desde 2015. A gente vai publicar uma matéria mais completa sobre isso, mostrando esses dados de um por um e como essa exportação de automóveis cresceu. Mas também, temos que também lembrar a questão da refinaria Abreu Lima, que está completando 10 anos de atividade, que junto com a Stellantis mudou o perfil do exportador de Pernambuco. Né? Sim. A gente saiu de muito commodities de açúcar do agro e entrou numa parte mais eu tinha para mim, Paulo, que aqui em Pernambuco o grande valor de exportação, claro, que era cana, açúcar e tudo mais, mas tinha as frutas lá do São Francisco, né? Mas aí você vê que já é uma diversificação muito maior do que isso, né? Ao longo desses últimos 10 anos. E as frutas, continuam sendo muito exportadas para a Europa. Além de Singapura recebe, os Países Baixos, a Holanda também recebe, mas a gente tem na Ásia também. Coreia do Sul recebendo fruta. Então, diversifica também. Tem um fator swap que a gente tem que levar em consideração também, né? Que um porto com as dimensões de swap favorece muito essa questão da troca comercial, né? E só lembrando que a África, realmente, que era um continente que não era muito valorizado pela exportação, esse ano vem crescendo bastante, né? E eu acho que é importante ser um mercado novo, né? Porque na verdade... Não vê, o industrial pernambucano não vê a África como comércio. Né? Não, porque na verdade a África passou grande parte dela, muito tempo, em guerra, né? E que agora começa a pacificar em algumas regiões e você consegue ter um comércio... digamos, seguro, que você não tinha por causa dos conflitos que tinham internos e que terminavam você complicando isso, né? Essa, inclusive, é a maior participação que a África tem ao longo desses últimos 10 anos. Enquanto antes ficava, na participação para cá, ficava entre 5% e 7%, agora está em 18%. Em compensação, a gente tem outros mercados, como a Europa, que caiu um pouco, porque é uma divisão de bolo, né? Se um recebe mais, outro vai acabar recebendo menos. Agora, não é só isso que Pernambuco está exportando também. Isso. Né? Como é que eu poderia dizer a exportação que a gente está fazendo para Portugal? De mentes, de cabeças pensantes e tudo mais, Paulo. Talentos, passa por aí também. Né? Talentos. A gente chama de migração de cérebros. Bom, eu gostei disso. Mas como é que é essa história, Paulo? Como é que está acontecendo isso? Na quarta-feira, agora, a
oficialmente foi inaugurado o Porto Digital Portugal, né? Sim. Situado na cidade de Aveiro, que tem uma semelhança com Recife, porque lá é conhecido como Veneza Portuguesa, né? Tem seus canais, tem suas gôndolas, coisa que a gente não Nós não tem. temos gôndolas. Né? Aqui, no máximo que tem aquele barquinho que faz ali do Marco Zero para o Parque de Escultura de Brenan. E o catamarã, né, no caso. Mas o catamarã mas é em dimensão maior. Bom, em todo caso, assim, Aveiro lá já está com 15 empresas e o presidente do Porto Digital falou que mais 6 está em processo de entrar lá também. Mas como é que chegou a ser esse mercado, o Paulo? Eu sei que Portugal tem um lado tecnológico, de fornecimento de tecnologia muito grande, né? De hub, de criação dessa coisa de tecnologia. Mas como é que Pernambuco a Europa é descobriu isso? um país barato de se viver, então realmente Portugal tem esse atrativo de, né, as pessoas morarem lá nessa área de... Uhum. Você pode trabalhar em qualquer canto do mundo, mas você pode morar num país que tem uma estrutura de vida muito boa. Uhum. Mas no caso, Pernambuco, Porto Digital, com certeza essas empresas vão levar talentos pernambucanos primeiro e depois fazer essa amálgama com o pessoal de lá, né, de outros países do mundo. Né? Mas é interessante. Falta gente lá para isso, ou não? A Síria pode dizer isso, no modo geral, falta no mundo todo. Né? Pois é, e os pesquisadores brasileiros normalmente sempre vão para outros países, inclusive porque aqui no Brasil, aqui no Nordeste também, a gente tem é muito fechado, sabe? Para você ser pesquisador, viver disso aqui no Brasil e trabalhar com tecnologia também, às vezes é um pouco difícil. Então, pouco valorizado. É preferível assim trabalhar para empresas da Europa, para empresas dos Estados Unidos, do Canadá e fazer essa migração. Isso não é de hoje não, isso daí vem de muito tempo que a gente não privilegia as nossas mentes, nossos cérebros, né, aqui em Pernambuco, aqui, não falo em Pernambuco, eu estou falando aqui no Brasil, e você termina exportando para outros lugares. E realmente nesse ponto aí é uma coisa interessante, é um fato até, posso chamar histórico, né? Porque nesse ponto aí a gente está fazendo o caminho inverso, né? A gente está levando para fora a nossa expertise, nossa habilidade. E Recife e Pernambuco, no caso, mas Recife, junto com a Prefeitura e o Porto Digital, eles têm um programa exatamente de formar novos talentos nesse caso, né? Sim. Inclusive com pessoas, estudantes da rede pública, que não teriam acesso a um sistema de ensino tão avançado. Eles têm oportunidade de, quem sabe, daqui a pouco o pessoal está em Portugal. Eu não sei se é barrismo demais meu, ou assim, eu sinto eu acho uma pena a gente tá perdendo tanta gente, né, para ir. Mas enfim, é uma questão minha, não é? Eu vejo a cara de Assíria, eu já vejo a cabeça dela pensando o que é que ela vai estudar lá fora e tudo. Pretendo. Olha, não estou dizendo? Para nós fica meio difícil, Paulo. Juntar jornalismo com ciência da computação, e aí, isso aí. Tu tem uma cara de nerd, coisa. Mas, gente, vê só, domingo tem eleição, não é? Eleições, né? Eleições, que não é uma só eleição, são várias, né? Só aqui em Pernambuco são 184 municípios, se você pegar no Nordeste são 1.270, salvo engano, 43 milhões de eleitores em todo o Nordeste, aqui em Pernambuco 7 milhões. No Brasil 5.500 municípios? 5.500. Então é uma eleição gigante, né? Eu acho que se você pegar, possivelmente é uma das maiores eleições do mundo. E vai ter uma série de confrontos interessantes. Aqui no Nordeste você vai ter 3 prefeitos que praticamente já estão reeleitos, né? Assim, com votações altas, né? Que é João Campos aqui no Recife. Pelo menos isso aí é de acordo com a pesquisa, o que a pesquisa está apontando. Isso. Não é? João Campos aqui no Recife, você tem JHC em Maceió, que também passa de 70%, e Bruno Reis de Salvador, também acima de 70%. Mas vai ter muita disputa, né? Aqui em Pernambuco, inclusive, há a possibilidade, pela primeira vez, de a gente ter 4 eleições em segundo turno, coisa que nunca houve, não é? Então a gente pode ter segundo turno em Caruaru, Olinda, Paulista e Jaboatão. E que aí é uma experiência nova para mim, que cubro política há quase 30 anos, de acompanhar 4 eleições de segundo turno. E a eleição municipal não é uma eleição, assim, digamos, muito tranquila. Fake news, muita fake news, muita confusão, e agora com rede social é que explodem essas coisas também. Mas, Paulo,
Mas o nosso papel, no caso, é informar, né? Tentar exatamente combater essa desinformação. Isso. Total. E a gente está produzindo uma matéria, inclusive, para orientar o nosso... Com vídeo de Assíria, né, Assíria? Como é que vai ser a eleição no domingo? Então, das 8 horas da manhã até as 5 da tarde, os eleitores aqui no Nordeste podem votar. Lembrando que se for de um fuso horário diferente, como mais para o norte do país, fica de acordo com o horário de Brasília também. Pode se manifestar de apoio ao seu candidato, pode usar boné, pode usar bottom, pode usar camiseta, uma cor que remeta ao seu candidato, mas tudo de uma forma muito silenciosa, não pode abordar ninguém, não pode fazer aglomeração, a famosa boca de urna, né? Então, é ficar atento para essas coisas. O primeiro voto é para vereador, tem 5 dígitos, o segundo para prefeito, com 2 dígitos também é bom lembrar. Então, todo mundo ficar atento, levar a colinha para não esquecer quem ia votar aí, deu branco aí, votar correto. Esse negócio eu acho interessante, desculpa, Paulo, que fala que não pode ter boca de urna. Já houve caso aqui em Pernambuco, eu não vou citar, eu não vou dizer o nome, eu vou dizer o milagre, mas não digo o nome do santo, como dizia uma professora minha lá da Católica, Luciana Noia, de gente que foi presa distribuindo pão com R$1, isso lá para trás, isso aí faz quase 20 anos, R$1 dentro do pão. Não é? E teve candidato que votou e depois saiu fazendo a mini carreata, e foi todos os carros foram apreendidos também aqui no Recife. Esse caso aí foi no Recife, né, Paulo? São coisas que a gente, com um tempinho de estrada, a gente lembra e tem. Né? Só reforçando que à noite, no domingo, o nosso site vai trazer já os resultados das eleições aqui no Nordeste. Isso, das principais, das capitais nós vamos trazer também os resultados mais importantes que tiverem. Fora isso, né, nós vamos trazer o resultado de São Paulo, que tem uma briga muito forte, não é? O Rio de Janeiro praticamente já está uma eleição resolvida também, mas onde tiver uma disputa boa, a gente vai estar divulgando aqui no Movimento Econômico. Não é? Então fique atento no próximo domingo na nossa cobertura, que vai ser muito interessante. Não é? É isso, né? E aí, encerramos? Encerramos? Posso encerrar? Tá autorizado. Tá bom. Gente, muito obrigado. A gente convida vocês para visitar nossas redes sociais e também visitar o www.movimentoeconômico.com.br. Até mais.